A paz do Senhor Jesus mais uma vez, bem-vindo à nossa segunda aula de História da Igreja 2. Nessa segunda aula a gente vai perceber alguns momentos da igreja onde uma aparente melhora parece acontecer. No nosso resumo aí você vai ter uma lista dos itens que nós vamos dar uma olhadinha, mas é sempre bom nós analisarmos mais uma vez a história da igreja à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse a Timóteo que viriam tempos trabalhosos. E aquilo que nós vimos no capítulo 1, no capítulo 2 volta a acontecer, mas de uma maneira mais aprofundada. Entenda, porém, nisso que quando Paulo fala de tempos trabalhosos, significa que durante o trabalho seria difícil vencer momentos de aflição, mas não seriam impossível. Tempos trabalhosos, ele fala. E nesses tempos de muito trabalho, a gente percebe aí alguns nomes que nós vamos ver, por exemplo, aqueles que apareceram lá em Orleans, como Arnulf of Orleans, ele foi um dos nomes que buscou viver uma vida santa, como outros também. Nesse capítulo a gente vai ver o evangelho se espalhando pela Dinamarca e outros países também, e vamos observar essa luta constante entre viver uma vida santa e estarmos sobre o tempo das trevas. Amém? Então, acompanhe o nosso resumo e já a gente volta. Resumo da aula 2. Capítulo 2. O período mais tenebroso da Idade. Nesta aula, exploramos um dos períodos mais sombrios da história da Igreja durante a Idade Média. Vamos abordar os seguintes tópicos principais. 1. O Imperador Luís, o Piedoso. A luta do imperador cristão Luís contra a corrupção e a oposição de sua própria corte e clero. 2. Introdução do Evangelho na Dinamarca e Suécia. Os esforços missionários que levaram o cristianismo a novas terras, apesar dos desafios. 3. Mais triunfos do Evangelho na Rússia, Polônia, etc. A propagação do Evangelho em territórios bárbaros e a conversão de príncipes. 4. O Evangelho na Grã-Bretanha. A influência de reis piedosos como Alfredo e a tradução dos Evangelhos para a língua saxônica. 5. O monge Clemente na Escócia. O trabalho fiel de Clemente e a inimizade que enfrentou por sua pregação clara e pura. 6. Arnulf de Orleans, a crítica feroz à corrupção em Roma e a condição deplorável da Igreja. 7. Cláudio, bispo de Turim, o protestante do século IX, e suas reformas contra a idolatria e superstições. 8. Tempos tenebrosos. A decadência moral e espiritual do clero e as tentativas de reforma. 9. Novos males. A proliferação de relíquias falsas e decretos fraudulentos que fortaleceram o poder de Roma. 10. Mais invenções. Instituições como o Rosário e a doutrina da transubstanciação. 11. Tempo de pânico. O terror apocalíptico ao se aproximar o ano 1000 e o subsequente alívio quando o mundo não acabou. Este resumo fornece uma visão geral dos temas abordados na aula, preparando você para entender como o Evangelho continuou a brilhar, mesmo em tempos de escuridão e corrupção. Que maravilha! Agora, depois de ter olhado aí os itens que nós vamos tratar, vamos entrar na leitura do nosso livro. Não se esqueça que se você ainda não tem acesso ao material, você pode ter acesso a ele via PDF ou então adquirir buscando através de nós. O livro faz parte do seu curso e é importante que você faça a leitura. Nós vamos fazer a leitura agora a partir do capítulo 2 e eu quero que mais uma vez você faça a leitura e ouça a narração da leitura de maneira crítica. Faça uma crítica enquanto você lê, vá fazendo conexões na sua mente pelo Espírito de Deus. Peça que o Espírito de Deus lhe ajude a perceber esse momento da igreja, esse effort, essa intenção desses personagens que nós vamos estar ditando da história, enquanto o nosso tempo que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai te abençoar muito através dessa segunda aula. Amém? Deus abençoe e vamos à nossa leitura. Introdução da aula 2. Capítulo 2. O período mais tenebroso da Idade Média. Não podemos deixar de sentir uma certa tristeza ao pensarmos num período da história da Igreja tão tenebroso como aquele que temos estado a tratar. Contudo, alegramo-nos ao poder recordar que, apesar do desenvolvimento por toda a parte das trevas, o Evangelho nunca deixou inteiramente de brilhar. É um princípio incontestável que pode sempre ser notado em toda a história sagrada. Deus nunca se deixa a si mesmo sem um testemunho no mundo.
Vê-se isso no caso de Noé e sua família, que foram salvos do dilúvio, Gênesis 6:9. E também nos 4 solitários que recusaram tocar na comida de Nabucodonosor ou adorar a imagem dourada, DN 3. Bendito seja Deus! Isso também se vê na história daquela época degenerada de trevas e vícios de que temos falado. 1. O imperador Luís, o piedoso. No Ocidente, onde as trevas eram mais densas, estava sendo levado a cabo um verdadeiro trabalho por Cristo, devido em grande parte ao zelo cristão do sucessor de Carlos Magno, seu filho, Luís, o piedoso. Luís era um verdadeiro cristão, porém brando demais para os seus soldados e piedoso demais para os seus padres. As reformas que ele projetava tiveram oposição tanto dos padres como dos militares e eclesiásticos. Sua situação não era feliz. Todas as tentativas feitas para purificar a corte foram frustradas pelos maus exemplos e conduta rebelde de seus filhos, pelos soldados que viviam de pilhagem e violência. Eles não gostavam que o rei os reprimisse nos seus roubos e hábitos de devassidão. Os bispos, orgulhosos de suas espadas e esporas, ressentiram-se por terem sido privados desses acessórios guerreiros, e a piedade pessoal do rei bondoso tornou-o alvo do escárnio de todos. Quando seus filhos Pepino, Luís e Lutero se rebelaram contra ele, o Papa Gregório IV animou este mau ato, indigno de filhos, e o clero, cujo verdadeiro dever seria aconselhar e consolar o rei, juntou-se aos outros para destroná-lo. Fizeram-lhe graves acusações, embora falsas, e, intimado a comparecer perante uma assembleia em Compiègne, foi sujeito aos mais dolorosos e humilhantes insultos. Colocaram-lhe nas mãos um papel com a lista de seus pretendidos crimes e exigiram uma espécie de confissão. Ele foi obrigado a fazer penitência, ajoelhando-se sobre um capacho áspero defronte do altar, despojando-se de sua espada e vestes reais, vestindo o hábito de um penitente. Seguiu-se uma cerimônia religiosa para dar aparência de santidade ao ato, e depois o monarca, aviltado, foi conduzido à prisão, onde estava determinado que acabasse seus dias. No entanto, os nobres e o povo desgostaram-se com este ato dos padres e permitiram que o rei fosse novamente colocado no trono. O clamor popular elevou-se, e ele foi posto em liberdade e reintegrado em seus direitos. No ano 840, veio-lhe a morte, pondo fim ao seu benigno, mas infeliz reinado, e seu espírito encontrou descanso em um país muito diferente daquele que governou. 2. Introdução do Evangelho na Dinamarca e Suécia. Apesar de tudo, os esforços cristãos de Luís deram bons resultados. No seu próprio país, produziram frutos, e em outras localidades, com a introdução do Evangelho na Dinamarca e na Suécia, devido, sem dúvida, a ele. Numa disputa pelo trono da Dinamarca entre o rei legítimo Haroldo e Godofredo, Haroldo refugiou-se na corte de Luís, cuja bondosa recepção animou-o a pedir auxílio ao seu hospedeiro real. Luís consentiu com a condição de Haroldo abraçar o cristianismo e permitir a pregação do evangelho nos seus domínios. Haroldo acedeu e foi batizado em Mainz, juntamente com sua esposa e muitos da corte, no ano 826. Quando voltou para a Dinamarca, levou consigo 2 monges missionários, Ansgário e Alberto. Alberto faleceu poucos meses depois da sua chegada, mas não sem ter visto alguns resultados de sua pregação. Ansgário continuou trabalhando ali por algum tempo, passando depois à Suécia, onde a palavra de Deus foi muito abençoada e muitos se converteram. Ele foi mais tarde feito arcebispo de Hamburgo e de todo o norte por Gregório IV, e foi gozar o descanso eterno, cheio de honras, no ano 865. A esfera dos seus trabalhos abrangeu os territórios dos dinamarqueses, dos címbricos e dos suecos. Mas é triste acrescentar que o trabalho que ele começou, já bastante misturado com superstições, ficou quase enterrado nas asneiras do romanismo durante o século seguinte. 3. Mais triunfos do Evangelho na Rússia, Polônia,
etc. O evangelho foi levado também, com mais ou menos êxito, aos russos, poloneses e húngaros, devido em grande parte à conversão de seus respectivos príncipes, que em alguns casos parece ter sido real e acompanhada da fé que salva. É interessante notar os diferentes meios que Deus usou para introduzir a mensagem do evangelho nos territórios bárbaros. Umas vezes foi por meio de zelosos monges, como Ansgário e Alberto, outras pela união de um príncipe pagão com uma princesa cristã, como Valdemiro, príncipe russo com Ana, irmã do imperador grego, outras ainda por meio da peste ou da fome, como ocorreu na Bulgária. 4. O Evangelho na Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha, por estar tão afastada de Roma, houve pouca oposição à pregação do Evangelho, apesar de a luz estar muito escurecida pelos monges e pela superstição. A história do glorioso reinado de Alfredo é muito interessante, e a piedade deste rei, verdadeiramente cristão, foi tão notável quanto sua bravura, entre os cuidados do Estado e os causados pelas invasões dos dinamarqueses. Sua pena permaneceu ativa a favor de uma causa melhor. Além de compor alguns poemas de caráter moral e religioso, traduziu os evangelhos para a língua saxônia, considerada sua obra-prima. 5. O monge Clemente na Escócia. Na Escócia, o povo também lucrou muito com o trabalho fiel de um monge chamado Clemente, que pregou o evangelho de maneira notável pela sua clareza e pureza. No entanto, sua fidelidade trouxe-lhe a inimizade de Bonifácio, arcebispo das igrejas germânicas, que conseguiu que Clemente fosse a Roma, onde desapareceu repentinamente. A Irlanda gaba-se da honra de ser o berço de João Escoto Erígena, filósofo cristão daquela época, considerado por Henry Hallam como um dos homens mais notáveis da Idade Média. No entanto, Hallam observa que os excertos dos seus escritos contêm misturas de misticismos incompreensíveis. Não podemos dizer se ele incluía nesta condenação o seguinte excerto citado por Daubigné: Ó Senhor Jesus, não te peço outra felicidade senão que faças compreender, sem a mistura de teorias enganosas, a palavra que tu tens inspirado pelo teu Santo Espírito. Mostra-te a todos aqueles que te procuram, a ti somente. Se isso é misticismo, provera a Deus que houvesse mais dele atualmente na Igreja. 6. Arnulf de Orleans. Arnulf, bispo de Orleans, parece ter sido um tanto piedoso, mas pouco se sabe dele. Um de seus discursos lança uma luz horrível sobre a condição de Roma em seu tempo. Ó deplorável Roma! Exclamou ele. Tu, que no tempo dos nossos antepassados produziste luzes tão ardentes e brilhantes, só produzes agora trevas lúgubres, dignas do ódio da posteridade. Sobre o Papa, ele disse: Que pensais vós, reverendos, deste homem colocado num trono elevado, brilhante, de púrpura e ouro? Por quem o tomais, se é destituído de amor, e apenas está enfatuado com o orgulho dos seus conhecimentos, como um anticristo sentado no templo de Deus? 7. Cláudio, bispo de Turim. O homem mais notável desta época foi talvez Cláudio, bispo de Turim, que foi elevado a essa dignidade por Luís, o Piedoso, pouco mais ou menos no ano 816. Considerado como o protestante do século IX, Cláudio merece o título. Ele diferia em muitos pontos da Igreja de Roma, e ao manifestar seus pensamentos falava sem rodeios. Quando foi elevado ao bispado, disse que encontrou todas as igrejas de Turim completamente cheias de imagens vis e malditas. E, por isso, começou a destruí-las, conforme ele mesmo diz. Aquilo que todos estavam adorando estultamente. Portanto, acrescentou, aconteceu que todos começaram a injuriar-me, e se não fosse o Senhor ajudar-me, ter-me-iam engolido.
Ele falou fortemente contra a adoração da cruz, dizendo: Deus ordenou aos homens que a levassem, mas não que a adorassem. E lamentou que muitos, incapazes de levar a própria cruz, curvavam-se em adoração a ela. Se devemos adorar a cruz porque Cristo foi pendurado nela, por que não adoramos a manjedoura e os coeiros, visto que ele esteve numa manjedoura e foi envolto em coeiros? Por que não adoramos botes de pesca e burros, visto que ele dormiu naqueles e montou nestes? Cláudio também criticou as peregrinações a Roma, que muitos ensinavam ser equivalentes ao arrependimento. Ele perguntou maliciosamente por que eles mantinham tantas pobres almas nos mosteiros para servi-los, em vez de mandá-las a Roma buscar o perdão de seus pecados. Ele explicou que essas peregrinações eram inúteis, mostrando falta de espiritualidade dos que as empreendiam. Outros confiavam na intercessão dos santos, mas isso mostrava que andavam em trevas. Cláudio ressaltou que, mesmo sendo o Papa considerado o Senhor Apostólico, só era apostólico na medida em que guardava as doutrinas dos apóstolos. 8. Tempos tenebrosos. O estado da igreja era realmente triste. As trevas eram tão espessas que se podiam sentir, mas poucos as percebiam, preferindo-as à luz porque seus atos eram maus. No Concílio de Paiva, em 850, foi necessário ordenar sobriedade aos bispos e proibi-los de manter cães e falcões para a caça e de ter vestimentas ricas apenas para ostentar. Em 2 concílios, levantou-se a queixa de que o clero inferior tinha mulheres em casa, causando escândalo ao ministério. Diziam que os presbíteros frequentavam tabernas, eram usurários e entregavam-se ao vício e à embriaguez. O Cartucho Seácrio lamentou a época, dizendo que a caridade arrefeceu, a iniquidade abundava e a verdade era rara entre os homens. Um bispo afirmou: quase não se encontra um homem capaz de ser ordenado bispo, nem um bispo capaz de ordenar outros. Os papas eram ainda piores. Estevão VII foi estrangulado, Sérgio III era descrito como o pior dos homens, e João Détis subiu ao trono pelo interesse da prostituta Teodora, sendo depois assassinado por influência de sua filha. João XII, com 18 anos, tomou o trono papal à força, mandou tirar os olhos do padrinho, bebia a saúde do demônio e jurava pelos deuses pagãos, morrendo numa rixa noturna em 964. 9. Novos males. Naquela época, muitas igrejas exibiam relíquias falsas como a pena da asa do anjo Gabriel e um pedaço da Arca de Noé. Além disso, uma coleção de decretos falsos chamada Decretos de Isidoro foi publicada, alegando ser composta por bispos romanos dos tempos anteriores a Clemente. Essas falsificações fizeram muito mal à igreja. 10. Mais invenções. O clero explorava a credulidade do povo por meio de novas instituições como o Rosário e a Coroa da Virgem Maria. Havia a crença absurda de que o arcanjo Miguel celebrava missa no céu às segundas-feiras. Outra invenção foi a doutrina da transubstanciação, que afirmava que o pão e o vinho da Eucaristia eram convertidos no corpo e sangue de Cristo. Essa doutrina foi introduzida por Pascácio Radberto e 3 séculos depois adotada por Roma. 11. Tempo de pânico. Ao aproximar-se o ano 1000, um pânico apoderou-se da igreja. Muitos acreditavam que o fim do mundo estava próximo, baseando-se em uma má interpretação de Apocalipse 20. Monges e ermitões pregavam sobre o julgamento iminente. O povo legava terras às igrejas e nobres vendiam seus domínios, preparando-se para o Apocalipse. Fenômenos celestes, como eclipses, contribuíram para o terror. Na noite do último dia do ano, as igrejas estavam cheias de pessoas esperando ansiosamente pelo fim do mundo. Quando o dia seguinte nasceu sem incidentes, a população suspirou de alívio e voltou às suas ocupações normais. O ano do terror havia passado, e o século XI da era cristã começara. E é isso aí.
Toda essa leitura que a gente fez, ela, claro, passa pelo crivo de você fazer as suas perguntas, perguntar sobre o texto e se relacionar com ele. Uma coisa interessante, por exemplo, que a gente vê que mesmo com o fim da patrística, ainda existe aí alguns elementos, algumas pessoas que buscam de verdade ao Senhor nesse tempo tenebroso. Destaque especial é para Clemente. Como Clemente, ele busca a Deus, e mesmo que essas questões místicas são levantadas, Clemente tinha uma convicção muito profunda a respeito da sua chamada em Deus e o seu trabalho que faria ali naquele lugar do seu ministério. É importante também que nesses momentos, como surge, por exemplo, o Evangelho na Grã-Bretanha, pós esse momento de Império Romano, existe uma vontade real daqueles irmãos, daquelas pessoas que estão ali, de servir ao Senhor de maneira digna. Tudo isso, é claro, é envolto ainda a essa expectativa de Roma de domínio e também a decadência do clero de Roma. É importante nós observarmos isso, porque conforme eles foram se convencendo da sua posição e foram tendo uma atitude cada vez mais antagônica ao Espírito Santo de Deus e ao movimento dos dons da igreja, a gente percebe esse distanciamento desses homens e mulheres que até então eram considerados homens e mulheres de Deus. Mas fica aí para a gente observar esse capítulo de número 2 e a gente volta na nossa próxima aula de número 3 com o capítulo de número 3 e observando melhor a palavra de Deus. Não deixe de procurar-nos para compartilhar suas dúvidas e também para você dizer um pouquinho o que você achou da nossa aula e fazer perguntas a respeito dela. Eu quero conversar com você, eu quero falar com você. É importante que você tenha esse relacionamento com o seu livro, que você estude o seu livro e para que nós também estejamos juntos na nossa revisão. Eu quero ver se nós marcamos uma aula via Zoom para podermos ter a nossa revisão e aí juntos nós observarmos partes importantes desse texto em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe você, um abraço e até mais.